VSR, Flamengo 1, Grêmio 1. E aí, o torcedor do Flamengo, eu tava dando aquela acompanhada legal nas redes sociais, ficou com uma impressão de que, assim, o time, nos minutos finais, nos 15, 10 minutos finais, meio que largou. Deu uma largada, não sei se foi soberba, não sei se foi a intensidade que estava sendo aplicada. Antes disso, eu posso quebrar Claro. um pouco o script? Cara, eu tô vendo as notícias envolvendo o jogador Gerson e eu só consigo pensar em Vitor Sérgio desde que eu comecei a ver isso, porque antes do Mundial ele falou do Caras, que, mano, é bizarro, mano. Já quer ir embora, velho. E o Zenit já tá topando vender. Que loucura. Prossiga. Eu não sabia dessa não, hein? E aí, o VSR? Você não viu isso? Cara, então, o jogo de ontem, quem não assistiu o jogo vai dizer, pô, que merda, o Flamengo jogou mal, só que eu acho que o Flamengo fez uma grande partida. Sim. Dentro do que ele se programa para fazer, acho que pecou ali em não conseguir criar muitas chances claras, pecou ali em não fazer o 2-0, e acho que é uma coisa muito, muito característica, eu costumo dizer, né, esse time do Flamengo, ele é feito para jogar em vantagem no placar. Quanto mais o jogo está igualado ali, mais risco o Flamengo passa a correr, porque ele é feito para estar na frente, para estar na imposição. E aí, mas não acho que tenha largado, não. Eu acho que as substituições pioraram o time. Todo mundo que entrou. Você tiraria o Pedro? Eu tiraria. Não sei, acho que não. Mas a menos que seja alguma coisa controlada de minutos, que eu não sei. reclamou bastante disso, né? Mas eu não tiraria o Pedro. Aliás, esse passe do Pedro é brincadeira. E a finalização? É brincadeira. Acho que aí tá muito... Mas, cara, o passe E é é muito brincadeira. louco que o gol sai. Foi até interessante que todo mundo que deixaram a imagem inteira, porque é um lance que o Flamengo tá com a bola com o Grêmio todo sentado dentro da área, e aí o Flamengo consegue fazer um contra do contra. Porque Que pega o Grêmio um pouco desorganizado. Christian Oliveira sai, né? O Christian Oliveira erra e gera isso. Mas eu não acho que o Flamengo tenha largado, não. Eu acho que o Flamengo cansou no final. Caraca. O Flamengo cansou no final. Eu não lembrava dessa defesa. E aí tem essa metida aqui do Noriega. Azar, né? E o Ayrton Lucas não cuidou da mão. Foi azar. Isso aí não... Então, mas daí... A Mano, gente esse acabou tipo de lance... Então, a gente acabou nem falando, mas tem um lance parecido com o André Ramalho. E pra mim é a mesma coisa. Não. Pô, Opa. eu acho diferente, Eu não daria Eu o acho pênalti do André diferente. Ramalho. Tá com o Mas braço eu não gosto da Pra ideia mim de não é dar esse pênalti. pênalti. Pra mim também não é pênalti. Eu não gosto. Eu também não gosto, mas se é marcação, se teve no Maracanã, pra mim tinha que ter tido na Neoquímica Arena. Não. São lances Eu completamente acho que são, diferentes. eu acho que são acho diferentes Eu acho também. que, Por que são diferentes? são diferentes. Por quê? O André Ramalho, a bola tá completamente cabeceada, completamente em cima dele, ele tá cuidando do braço. Não tá cuidando do braço Ele dele. tá Não, mas cuidando. ele tá no movimento cuidando. de cabeceio. Também não dá pro cara cabecear assim. O cara ele não tá é, cuidando. o cara não é jogador Mas de pebolim, pô. O Tudo outro, bem, ele mas- tá correndo, ali você... não é natural correr com o braço pra trás. Não é, mas hoje já está... Já virou, né? Já está combinado que tem que ser. Esse lance também, mano, tipo, eu concordo com o Vitor que ele não cuidou do braço. Mas ele tá correndo, é uma bola que é pra trás e o braço dele tá nas costas E o cara dele. meio que erra o cruzamento. Eu sei que estão dando esse tipo de pênalti, que tem que dar, mas eu não gosto da ideia desse Então, pênalti. eu também Eu acho, concordo, eu também não acho. gosto. Porque assim, também não eu gosto, vou te mas falar, hoje- a gente vai chegar numa situação onde vai ser mais inteligente você levantar a bola e chutar a bola na mão do cara do que você fazer um passe. Tudo bem. Mas eu acho que isso... Eu acho que Se os conceitualmente a gente quer debater isso, tem que ser num outro momento. Sim, sim. Não aqui. Aqui, o que está combinado é dar esse É, tipo isso, de também pênalti. concordo. E foi azar, foi azar. Não, e tem isso Agora- ainda, era a bola pra trás. Mas aí acho que o Flamengo cansou e as substituições pioraram o time, né? O Luiz Araújo não entrou bem, o Bruno Henrique Bruno também Henrique não. não entrou bem, o Everton Araújo não entrou bem. E ali, numa bola ali, aliás, a única jogada do Grêmio, né? O Grêmio não teve nenhuma outra chance de gol. E beleza, acontece. O Flamengo não vai... O Flamengo tem 9 vitórias e Lance 3 patético. empates em casa. Que lance patético 9 assim. vitórias e 3 empates. São 12 jogos. O Flamengo não vai ganhar os últimos... Quer dizer, pode até ganhar, mas é muito difícil o Flamengo ganhar os últimos 7 jogos que vai fazer no Maracanã. Pode eventualmente colocar, mas ontem eu acho que a atuação foi boa e acho que a reta final não acho que largou. Eu acho que o time cansou e aí ao cansar ele deveria ter tido uma outra estratégia de talvez se colocar um pouquinho mais atrás e tudo. Mas o lance em si foi a única bola do Grêmio que conseguiu entrar
no jogo todo, né? Porque assim, pra mim tava se desenhando claramente mais um jogo onde o Flamengo amassaria o seu, Mas o seu amassou. rival. Mas eu acho que amassou, Eu também- amassou, assim... Não, digo assim, em ele termos, amassou em termos de no placar. resultado. Em termos de resultado. Ah, tá. Vai ser mais Então, uma goleada. Mas é que o 8 O a 0 8x0 vai puxar isso toda hora. Mas é que o 8x0, ele dia não que é o tudo- padrão do Flamengo. O Flamengo ganhou Sim. do Corinthians de 4, aí ganhou de 5 do Fortaleza e de 6 do Juventude. Beleza. Mas nesse meio tempo, você tem vários jogos em que o Flamengo foi criticado por só ganhar por 1x0, ou de ganhar por 2x0 no máximo. E outra, são Então, jogos assim, que o Flamengo fez gol no começo, né? Exatamente. Quando o Flamengo não faz gol no começo, ele acaba sofrendo um pouquinho mais na criação. Acho que ontem até criou bastante, mas acontece o que aconteceu no final do jogo. O time cansa, porque a intensidade do começo de jogo e do início do Flamengo pressionando, ela é muito alta. Eu achei que o Flamengo, os caras da frente principalmente, erraram muito a tomada de decisão, Com e certeza. forçaram muita bola. E o Pedro perdeu 2 gols que ele não pode perder. Esse segundo que vai mostrar agora, que é meio a puxetinha, eu nem considero perdido. Mas tem um lance que ele sai ele e o Samuel Lino, que acho que nem tá passando nos melhores momentos. Sai ele e o esse Samuel não é Lino. perdido, não. Pô, é só ele tocar do lado do Samuel Lino, ele chuta a bola em cima do cara. Achei que ele tava meio displicente ontem. Tive essa sensação. Vocês acharam também que de repente não tava o padrão Pedro? Ah, cara, sim, mas o Flamengo tava padrão, cara. Não, o Flamengo tava padrão. É que sabe, tipo, eu tô muito com o Vitor nisso. O o Flamengo Volpe- o fez Volpe ontem fez uma o partida que ele muito sempre boa. faz. A questão é que a gente não pode olhar pro jogo de ontem e pro jogo de 8x0. Os Um dois é são nenhum, nem anormais. outro. É. Isso não aquele 8x0 é um jogo onde tudo dá certo, é um jogo onde o time encaixa, onde o adversário também estava numa situação muito complicada. E o de ontem era um jogo pro Flamengo, pelo que ele produziu, para ganhar tranquilamente. Não sei se pra 8, mas pra 2, 3x0, 3x1, entendeu? O Grêmio baixou. Eu acho que a preocupação do torcedor é quando você olha pro time e fala, pô, desencaixou. Pô, o que a gente falou do Palmeiras, empatou com eles, mas tá jogando bem. Flamengo é a mesma coisa, o modelo tá eu acho ali. que faltou ao Flamengo, depois do 1x0, ele acelerar mais jogadas. Eu acho que o Muito Flamengo lento, entrou no 1x0 e parece que ele baixou. Aí acho que isso foi. Se você pega ali os minutos pós 2x0, o Flamengo deu uma. Ele passou a tocar a bola um pouco mais lento, e aí acho que isso talvez tenha faltado. Que era, depois você faz o 1x0, que você consegue desmontar. O Grêmio jogou com 9 jogadores dessa linha aí onde está o árbitro juizão. para trás. Eram 3 volantes, né? Eram 20 E o Carlos zagueiros. Vinícius baixando também. Então o Grêmio jogou com 5, 4 e o Bright White na frente. E os 4 estão. Tá vendo onde está o árbitro ali? Os 9 estavam dali para trás. Não, essa Então, defesa é assim, sacanagem. quando o Flamengo Absurdo. fez um 1x0 e o Grêmio automaticamente ia ter que dar uma saída ali, faltou, acho que o Flamengo tocar a bola mais rapidamente. Acho que faltou o Flamengo acelerar essa troca de passes, porque o Grêmio já estava querendo adiantar um pouquinho, precipitar, dar algumas mordidas, algumas saídas, algumas quebradas de linha para tentar pressionar um pouquinho fora da linha. E o Flamengo lento, Então, assim, ali era para ter dado cara, e eu acho. Como dizem lá pro Maestro Júnior, né? Ele fala, ali você botou a faca, faltou girar. Sim, Né? e eu acho que é o tipo de resultado que você olha pra desempenho, o torcedor fica tranquilo porque o time tá encaixado, tá jogando bem, mas é o tipo de resultado também pra gente entender que não vai ser atropelamento todo jogo. Isso eu acho muito Que, importante. tipo, Esse é um assim, ponto, de verdade, pra mim o que o Flamengo e o Palmeiras fazem em termos de pontuação já é fora da curva pelo nível que o nosso futebol tá, cara. Esse é um o nível do nosso futebol tá muito forte. Você não vai Esse- chegar. esse- O Bahia que tava super bem tomou 5 do Mirassol. O 5 do Mirassol tá Mirassol. fazendo o jogo que tá jogando, tá fazendo o campeonato que tá fazendo. Então, assim, Renato, foi bom você ter tocado nesse esse é um ponto. dos campeonatos mais fortes que eu já vi. Foi bom eu acho que você- se a gente não tivesse tanta data encavalada, a É. gente teria mais qualidade de jogo. Isso. A gente Mas o poderia campeonato discutir mais o campeonato. o campeonato ia ser, vamos assim, até esteticamente melhor, mas é um campeonato muito duro, cara. É muito difícil jogar o brasileiro. Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque é o seguinte. Se ontem o Flamengo tivesse vencido por 1x0, que era o resultado, entre aspas, mais aceitável para o que foi o jogo, ia ter torcedor do Flamengo reclamando. Sim. Ia ter torcedor do Flamengo enchendo o saco. Com certeza. E acho que isso é uma coisa que a torcida... Quer dizer, eu vou nem falar porque já desisti, né? Frequento a torcida do Flamengo há 41 anos. O primeiro jogo foi em 1983 que eu fui da torcida do Flamengo. Então,
já vou desistir, porque e principalmente atualmente. Mas você né? não acha que o Felipe Luiz está mudando? Não que ele esteja mudando, nossa, ele está mudando a cabeça do torcedor. Mas às vezes eu sinto que alguns torcedores passaram a entender um pouco mais o que pensa de futebol o Felipe Luiz e de maneira como vai ganhar de um jeito, às vezes vai ganhar de outro jeito. A maioria não. Mas os caras ficaram putos. A maioria, se por um acaso o que o Flamengo... é uma loucura, né? Por exemplo... Ainda mais o Carioca, que tem uma maneira diferente da gente Flamengo... aqui de São Paulo de torcer. A gente é mais pragmático. Lá é mais folclórico, lá é mais... ganhou do Inter de 1-0, oitavas de final da Libertadores, e tinha gente reclamando, velho. Não vai... E isso é muito importante. Primeiro, não vai golear todo jogo, o Flamengo não é invencível. Já para por aí. Não é seleção, o Campeonato Brasileiro ele é nivelado, vai empatar jogo assim. Eu acho que quem quer ser campeão brasileiro, é uma frase dura, né? Mas não pode perder ponto pro Grêmio em casa. Acho que a gente parte desse ponto. Acho que o desempenho é outra coisa. O Flamengo desempenhou um bom futebol. Não vai sair batendo em todo mundo, goleando em todo mundo. Quanto foi na Arena do Grêmio? Isso... 2-0, acho. Flamengo? É. Então, aí sim. você inverte. Não, Quase fez 4 pontos contra o Grêmio. Então, Tá ruim. Não. eu tá acho ruim. que tem que fazer 6. Não. Tá ruim. Pra quem quer, aí é que tá. Pra quem quer ser campeão brasileiro. Com a pontuação que o Flamengo tá fazendo, Não, mas cara, beleza. ele já buscou esses pontos Aí, que ficaram em algum Ele lugar. buscou, por exemplo, 3 no pontos do Allianz. Palmeiras, Ele buscou no Allianz. Então, aí acabou. É isso. Então, acabou. mas você entender que ele já poderia estar num Não, degrau mas aí vocês mais. querem o quê? mas Vocês aí a querem campanha 100% de aproveitamento, Não, porra? não, E aí eu acho que tem um mas outro a ponto. gente se apega, entre aspas, a campanha perfeita. Quando a gente projeta um time que... mas Pô, vai quando a ter gente isso, projeta não. um time de... Esse time vai ser campeão brasileiro. A gente vai sempre projetar aquilo que é possível. É possível o Flamengo ganhar em casa do Grêmio? Muita coisa. Sim, mas ele É esse produziu o pra ponto. isso. Não, eu sei. É mas não isso. ganhou. Então, e aí eu São acho 2 que pontos que não tem voltam. um outro É ponto. isso. Esquece, todo mundo que for pegar o Flamengo no Maracanã, e muitas vezes fora do Maracanã, vai baixar os 9 atrás da linha da isso, bola, acabou. e aí o Flamengo tem que encontrar soluções para criar. E aí eu acho que tem uma melhora significativa assim, do Flamengo. O Flamengo sofria alguns jogos atrás para criar essa quantidade de chances que criou contra o Grêmio, por exemplo. Passava muito a bola pelos 2 zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, conduziam muito e passava muito por ele os passes. E aí ontem o Flamengo conseguiu criar. Então, o fato do Flamengo criar contra os times que marcam os 10 caras atrás da linha da bola, eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que podia ter sido um pouquinho mais incisivo, como o Vess falou, quando fez 1-0 para matar e ter tomado melhores decisões. E assim, a defesa que o Volpe faz na cabeçada do Léo Pereira, milagre. Faz parte do jogo. A bola né? caiu no pé Ele tá lá pra fazer no isso, pé né? do Pedro no primeiro tempo, ele só empurrar, e ele não empurrou. Então, assim, acontece também, faz parte do jogo. Não dá pra gente achar Tô que tentando entender esse passe até agora. Não existe. Mas assim, se você assistir o jogo do Grêmio, você tenta entender os caras o jogo inteiro. Esse é o ponto, né? O Grêmio não teve nenhuma chance de gol. O lance é um pênalti que é um pênalti... Azar total. Uma gigante, né? infelicidade, mas enfim, Mano, isso. o passe do Pedro desse gol foi muito fera. Mas a percepção do Arrascaeta de segurar o passe do Pedro pra atrair os dois e movimentar a ter um dois, defesa né? do Então, cara. mas também do Pedro de vir pra cá pra puxar o zagueiro, Isso, exatamente, ele entrou Não, exatamente. Pô, Essa essa jogada- finalização é uma loucura. E eu né? até falei isso, cara. E é importante lembrar, assim, eu acho que o Felipe Luiz estava certíssimo no coisa do Pedro. Talvez poderia ter trocado uma palavra ou outra, mas acho que o discurso precisava. E até falei isso no meu Twitter. O BAP teve uma decisão, e eu tenho muitas críticas ao BAP, inclusive, até falei isso no tweet. O BAP seria uma pessoa que eu nunca convidaria para frequentar a minha residência, inclusive. Mas, cara, é uma decisão corretíssima, né? Se você tem o Pedro, você não vende o Pedro. Não, claro que não. Não vende o Pedro, cara. não vai conseguir trazer ninguém melhor que ele. Exatamente. A bola que ele deu ali mesmo. Sim. É brincadeira. Cara. Mas eu acho que brincadeira. aquele discurso do Felipe, ele não serviu só pro Pedro. Claro que Ele, não. ele É deixou, exemplo, né? ele Ele deixou serviu as para bases. todo mundo, ele- até porque ele só existiu porque o grupo comprou que o discurso Exatamente. existisse. Pra mim aquilo ali, se ele já tinha uma base sólida na construção da casa dele, aquela decisão fez, ele colocou mais 2 vigas em cada telhado. Não, e é exemplo. E ele vai levar isso, ganhando ou perdendo, essa cultura criada E é outro, o que vai fazer o Pedro Flamengo é um dos forte. principais jogadores do time, acho que só depois do Arrascaeta, talvez. E aí, você joga o cara assim, a público, como exemplo, se o cara tá falando assim do Pedro, imagina de mim. Com certeza, com certeza. Vamos escutar o Abel Ferreira. O Felipe Luiz, ô produção, porque mais uma vez
fizeram a pergunta daquela comparação com o Flamengo de 2019, que a imprensa gosta, né, dessa comparação impressionante, cara. E aí ele deu essa resposta, vamos ver. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. Mano, impressiona o Felipe Luiz, né? Ele não dá uma volta, ele não desvia nada, ele dá no meio, direto, reto e claro. Sempre. O quanto que isso prejudica o trabalho também? Porque assim, eu sei que talvez seja muita questão da imprensa. A gente sempre fala acho que internamente isso aí não... Então, mas, por exemplo, a torcida cria isso também e aí cobra justamente quando ganha só de 1-0, pô, só ganhou de 1-0. O time de 2019 não fazia isso. O time de 2019 ganhava de 3-0. O 2019 passou vários apuros também. O quanto que atrapalha o trabalho? Final da Libertadores. Eu acho que do vestiário pra dentro atrapalha 0. Também acho. Também é 0. Eu acho que isso é perfumaria. Isso é uma coisa nossa. Isso é uma coisa nossa, que eu digo da imprensa, não minha, mas é uma coisa de jornalista, né? De ficar querendo falar 2019, até porque 2019, como eu disse, né? O Flamengo, o fantasma do Jorge Jesus só vai terminar em 2 situações. Uma, quando ele voltar a ser técnico do Flamengo. E aí pros 2 lados. E aí pros 2 lados. Ou se ele de fato virar um fantasma. Ou se ele repetir, se ele não repetir. E a outra, se ele virar um fantasma, que talvez seja até pior, né? Porque se ele... Cara, tem que tirar essa dúvida um dia. Se ele perece aí... vamos botar aqui uma saúde pro velhinho. Tenho muitas... Se ele perece aí vai ficar aquilo tudo. Não sei o quê. Fica até maior, vai ficar o Marte, né? Até maior. É isso. Mas, eu, particularmente, não acho positivo uma volta. Eu acho que a maneira como ele tratou o Flamengo durante a saída isso, né? E depois, eu achei bem... Então, é que depois ele cavou pra caramba também. Mas cavou e aí teve quase acertado e deu pra trás. Sabe? Não gosto, mano. Eu acho que o exemplo ele vai sempre estar ali porque é o exemplo próximo do mais alto nível que o Flamengo atingiu. Então o sarrafo sempre vai ser o Flamengo de 19. Por exemplo, se o Flamengo ganhar Brasileiro e Libertadores... Com o Felipe Luiz? Com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz em janeiro for para o Atlético... Em julho for para o Atlético de Madrid, vão querer voltar a falar do Jorge Jesus. Com certeza. Mas assim, já tem a sensação que o Flamengo não ganhou 22. Mesmo ele ganhando... Parece que 22... 22 ganhou assim, a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu não gosto de entrar nessas, né? Mas já que vocês também não gostam de comparações... Só lembrando que o Flamengo já ganhou o Brasileiro depois do Jorge Jesus, já ganhou a Libertadores depois do Jorge Jesus, e ganhou 2 Copas do Brasil depois do Jorge Jesus e continua. Mas esse Flamengo aí, já que vocês não gostam de comparação, ele tem capacidade para ser melhor do que o Flamengo de 2019? Aquilo que a gente vê no trabalho do Felipe Luiz, como vem sendo desenhado. Em termos de resultado espetacular. Cara, mas resultado só dá pra ser igual. Na minha concepção... Só se for campeão da Libertadores e ganhar o... Cara, na minha concepção, o que o Flamengo está construindo é mais sólido do que foi construído com o Jorge Jesus. Muito mais. Aquilo ali eu acho um time muito mais consistente, um time muito mais equilibrado. Concordo um time que... Esse é o time que está sendo construído, que ele não vai ser só para jogar 6 meses. Mas ele tá sob risco de, se não ganhar título... Exatamente, esse é o ponto. E eu vou te falar, se o ano acabar... E por alguma coisa o Flamengo não ganhar, pra mim você tem que manter o Felipe Luiz. Totalmente. E é essa reta. O Flamengo hoje tem norte, cara. Assim, hoje a gente consegue olhar pro Flamengo e enxergar o Felipe Luiz estando lá mais 4 anos. Ele só não vai estar se ele não quiser. Eu consigo ver. De verdade. Aí eu já não sei, porque se ele não ganhar, pra diretoria mandar ele pro saco, 2 palitos. Eu acho que nesse caso... muita cerimônia, pelo que eu escuto... Quando começar a arquibancada, nossa. Não vai ter boto que segure, não vai ter boto rosa, não vai ter boto cinza, não vai ter boto nenhum. Se não ganhar nenhum dos 2 títulos... Nesse ano? Peraí. Você acha que ele cai se não ganhar nenhum dos dois? Não, peraí. O Flamengo ele vai brigar até a última rodada para ser campeão brasileiro, perfeito? Vai. Todo mundo de acordo. O Flamengo ele tem chances assim reais de chegar na final da Libertadores. Beleza. Tranquilo. Sim. Se acontecer isso, né? Chegar lá na última rodada, chegar na final e perde, você acha que o Felipe ele corre sério risco de ser demitido? Eu acho que talvez não em janeiro, mas ele fica
ficar balançando. Não, Pô, aí eu pra mim acho um fica absurdo, balançando. mas eu concordo com o Vitor. Fica balançando. É isso. Com essa direção aí, com o que pensa a torcida do Flamengo, fica É não que a balançando. torcida, a direção, pelo Certo. que eu ouço, Certo. Pô, não é possível. tipo, cara. gosta Gente, muito você do não dia a conhece a dia. torcida do Flamengo, não. Não, mas por exemplo, vamos lá, vamos fazer a Eu comparação. discordo, tá? Eu também, Se, isso, se eu eu não fosse, duvido, não. se eu fosse diretor de futebol, eu já assinaria 3 anos com o Felipe Então, já agora. é isso. É isso. Fala assim, Vamos- a minha administração fica até dezembro de 2020, 25, 8, 26, 27. Fica até dezembro de 27. Eu já assino com você até dezembro de 27 e vai ser mantido. Eu, se fosse. Mas o ambiente dentro do Flamengo... Então, essa é a minha dúvida. Por exemplo, o Palmeiras. O Abel, a gente sabe que em alguns momentos vai ser pressionado, mas que a diretoria Aham. esquece. Ele vai ficar até o final do ano e provavelmente vai renovar Vai de ficar novo. até ele querer, né? É, exato. E você acha Pelo que menos com a Leila. a diretora do Flamengo não... Essa diretoria se não não ganhar sustenta. nenhum de 2 títulos, eu acho que ela começaria a fritar ele ou, É deixar, loucura. ou deixar de sobreaviso. Eu acho. É aquele sobreaviso que perdeu o Carioca pro Fluminense. Gente, acabou. Eu faço força pra não acreditar nisso, mas eu não- mas o Flamengo faz no sentido, século, é. o Flamengo no século é Pô, o mano, segundo time que mais A torcida trocou do de Palmeiras tava treinador. pedindo o Abel fora, Não, mano. não, Gente, Não. o Flamengo Torcida no aqui século... que come o... Ah, mas Potinho de torcida. férias. O Toda Flamengo- torcida tem a sua só- parte que só pra toda constar, tem. se alimenta só pra disso. constar, o Flamengo no século é o segundo time que mais trocou de treinador, só perde pro Vasco. É isso. Não, mas pô, é só Ah, pegar tudo bem, essa mas é fase porque o Flamengo vitoriosa teve aí. fases péssimas, beleza. Nós estamos em 2025. O Flamengo já tem, se você quiser pegar só de 2019 para cá, já são 6 anos. Sim. Se você quiser pegar do segundo ano do Bandeira, que o Flamengo já estava mais organizado, já são 9 anos. E passou, 9 coisa, e pra passou 25 gente lá, hein? já são 40% do ano. 40% do século. Então, assim, Sim. é isso, pô. E passou- assim, É só pegar com... E eu acho é que só com o pegar Felipe, independente da qualidade que você tem no elenco, as escolhas, a grana, assim, eu acho que o Flamengo tá o mais perto de ter um projeto esportivo do que ele teve nesses últimos anos, certeza. exatamente por Por causa essas do trocas, Felipe, porque eu acho que apesar dessa diretoria ter seus erros, eu acho que ela tem uma visão um pouco mais profissional da parada, não é dessa de quem vai troca, não sei o quê. E eu acho que ele é um cara que pode estruturar uma longevidade pro Flamengo, cara. Então, É só pegar de 19 para cá. Abel, Jorge Jesus, Domenech, Rogério, Paulo Souza. Renato, Ah, Paulo teve o Renato Souza, no meio. Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, Felipe Luiz. 11 técnicos. De 19 para cá são 11 São treinadores. 2 por ano. Pô, Sendo que... Não, e ganhou assim, título, uma- Como é que você tem e projeto nesse esportivo? período ganhou É isso pra que eu tô caramba. falando. Você tava Ganhou falando. pra caramba. Eu acho que teve o que igualou muito, igualou muito o que eu digo com o Palmeiras na briga pelo título, que são os dois principais, e que dificultou muito o Flamengo, foi talvez a falta de profissionalismo da diretoria, de muita coisa que os caras O fizeram. Flamengo se Agora, sabota. se sabota sempre. isso. Agora, se profissionalizando, e ao que tudo indica, está, e aí isso passa muito também, acho, pela permanência do Felipe Luiz por um bom tempo e tal, a chance do Flamengo conquistar ainda mais e tá ainda mais no topo, ou pelo menos brigando, não vai ganhar sempre, mas vai estar lá brigando, é muito maior. É o papo de que se o Flamengo se organizar em todos os sentidos, fica difícil pegar, mano. Boa. Entendeu? Não tem nenhuma E dúvida, eu não acho tem que o nenhuma Flamengo não ganhou mais coisas pelo que o Caio falou. Pode ser. Porque ele não tinha norte. É isso, ele tá rompendo um trabalho a cada E 6 aí meses. começava, e aí, pô, É isso. o Flamengo não consegue ter 5 dias de paz, velho, que aparece coisa Daqui a lá. pouco alguém dá um murro na cara de alguém, alguém morde a virilha de alguém. É por É aí. isso, mano.